A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, professor da escola dominical, a professora da escola dominical. Estamos aqui, irmãos, na última lição da escola dominical desse trimestre. Lição 13, chegamos ao fim dessa lição e tem por título, a lição Renovação da Esperança. É o tema dessa lição que finaliza. E nós vamos comentar sobre esperança, da parte da ressurreição de Jesus Cristo. É algo muito importante para as nossas vidas, pois ainda nos dias de hoje existem pessoas que não têm a fé fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo, não crê na ressurreição de Jesus Cristo. Para eles, para esse tipo de pensamento, as pessoas acreditam que morreu, acabou, mas na realidade não é assim. A vida continua, há uma vida depois da morte, E há uma ressurreição também para aqueles que esperam em Cristo Jesus. A nossa lição está baseada no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 a seguir. Nós vamos estar decorrendo essa lição. Eu convido os irmãos a estar estudando a lição e ler os Evangelhos de João, porque é importante você estar lendo esse Evangelho na totalidade dele. E até para quem gosta e quer começar a fazer uma leitura da Bíblia, até um conselho, pode começar com o Evangelho de João, porque o Evangelho de João, ele é um evangelho que tem já desde o início, ele aponta o início do livro de Gênesis no seu capítulo 1, ele vai um pouco além, para trás ainda ali do capítulo 1 de Gênesis, João tenta identificar algo mais abrangente para transmitir para nós. E no decorrer do Evangelho de João, ele, por ser um evangelho universal, ele vai tratar de vários assuntos muito importantes. E nesse aqui, ele está tratando sobre esperança, que é o tema da lição. E vai falar conosco sobre as aparições de Jesus Cristo. Isso é importante, porque quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, no domingo, no primeiro dia da semana, os próprios discípulos tiveram dificuldade de observar aquilo que foi anunciado por Maria, Eles tiveram pavor. Mas no decorrer da lição a gente vai estar aprofundando sobre esse assunto, irmão. Você, professor, tem a lição em mãos? Eu vou passar alguns versículos e nós vamos estar estudando esses versículos que não constam na lição. Eles são colocados a mais para a gente poder compreender e trazer um pensamento melhor sobre esperança na ressurreição de Jesus Cristo. A introdução da nossa lição começa assim, meu querido irmão. Chegamos à última lição desse trimestre. A palavra que define é esperança. Olha só, a palavra que define esperança. A ressurreição de nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo. Irmãos, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele fez algo maravilhoso. Ele tirou o pavor do coração dos homens. Pois aqueles que crerem em Jesus Cristo, ele tirou o pavor do coração dos homens. Como assim? Você deve estar perguntando, meu irmão? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, a Carta aos Hebreus, capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2. A gente vai estar lendo um versículo muito importante, o qual esse trabalho da ressurreição. Cristo perdoou os pecados, mas também ele efetuou algo que estava dentro do coração dos homens. Carta aos Hebreus, capítulo 2, irmãos, e o versículo 10 está escrito assim, Hebreus, capítulo 2, o versículo 15, perdão, eu falei o versículo 10, mas é o versículo 15. O versículo 15 está escrito assim, E libertar a todos aqueles que, assombrados pela morte, passavam toda a vida sujeito à escravidão. Olha só a esperança que Jesus trouxe no coração. Aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 15, ele está falando assim, e libertar a todos aqueles que, assombrados, tem tradução que vai ser com medos, acovardados. Então, o que o escritor, a carta aos Hebreus está dizendo? Que na ressurreição de Jesus Cristo,
ele tirou o pavor do homem da morte. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que servem, e o Espírito Santo habita nele, ele não tem necessidade do pavor, do medo da morte, irmãos. O apóstolo Paulo, certa vez ensinando numa das suas cartas, ele disse aos seus discípulos, ele fala assim, olha, o meu desejo é de ir morar com Deus, mas ainda eu preciso ficar para que vocês aprendam mais, que vocês alcancem mais conhecimento. Então, o apóstolo Paulo, quando ele está falando isso, ele está deixando bem claro que o desejo dele era de estar com Cristo, já abandonar este mundo. Ele, como fariseu, antes de se converter ao cristianismo, antes de Deus se revelar a ele no caminho de Damasco, lá em Atos dos Apóstolos, provavelmente ele tinha pavor disso daqui. Às vezes isso aqui causava incertezas na vida dele. A ponto do apóstolo Paulo dele escrever também uma carta para nós, que está em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler também lá, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 1, do versículo 1 a seguir. Aí o irmão acompanha, lê também junto com seus alunos na escola dominical, que é importante, tá, irmãos? Ora, eu vos declaro, meus irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, o qual também recebeste, e no qual também perseverais, pelo qual também sois salvos, e o conservantes firmemente, como vos tenho pregado, isto se não tendes crido em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, assim como está registrados nas Escrituras. O que acontece, irmão? O apóstolo Paulo fala que a ressurreição de Jesus Cristo, tanto a morte quanto a ressurreição, não é um acidente, é algo já proposto pela vontade de Deus, para que o homem tivesse fé em Jesus Cristo, para que o homem se voltasse a Deus, para que o homem estivesse diante de Deus de coração tranquilo, coração em paz. A ressurreição de Jesus Cristo nos levou a um patamar maior para que nós tivéssemos paz com Deus, alegria com Deus. Então, irmãos, uma das coisas que o Evangelho já nos traz é isso. Jesus, ele tirou o pavor do coração dos homens da morte, de ter que passar por essa situação, de ser confiante de que há algo melhor, algo maravilhoso o aguarda na eternidade, e a morte de Jesus Cristo não foi algo feito assim de qualquer forma, parece que foi às coxas, como o povo fala, né? Mas sim algo programado, bem feito, organizado. Então Jesus Cristo, ele morreu conforme as Escrituras anunciavam que isso ia acontecer com ele. Então prossigamos, irmãos. Vamos para o tópico 1 da nossa lição. Feita assim a introdução, fica mais fácil para você compreender essa lição e conversar com os seus alunos na sala de aula. A aparição de Jesus Cristo. Tópico 1. O subtópico está escrito assim: paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os seus discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos, as portas e janelas fechadas. Aqui, irmãos, é importante a gente observar que no tópico 1, o subtópico 2 e o subtópico 3 vão falar do momento em que Jesus começa a aparecer para cada discípulo aos poucos, ele vai aparecendo aos poucos e vai tratar com todos eles. O interessante é que o autor deixou todos os pontos, todos os versículos nessa lição, onde Jesus apareceu para cada discípulo seu. Então, quando chegou no domingo de manhã, Maria foi lá para ungir o corpo de Jesus. Quando ela chega, o que acontece, irmãos? O túmulo já estava aberto. Ela veio e anunciou a Pedro e João. Você vai olhar na Bíblia no capítulo 19 que os discípulos saíram correndo. E João, por ser mais jovem que Pedro, ele corre mais, né, que Pedro. Aí ele chega primeiro no túmulo, ele olha de longe.
Chega Pedro, Pedro já é mais impulsivo, entra dentro do túmulo, aí ele vê os lençóis lá dobrados, tudo guardadinho, e o próximo discípulo chega e entra, que é o que chegou primeiro. Isso você vai ver em capítulo 19. Então, quando ele vê isso, João crê. A Bíblia fala que João crê ao ver os lençóis lá. E eles voltam para trás. Só que é o seguinte, irmãos, o ceticismo deles, que é a incredulidade, a descrença, estava alojado no coração. Porque o que acontece? Uma das prerrogativas que aconteceu foi que o sumo sacerdote colocou guardas lá para deixar claro, fala assim, que o corpo de Jesus seria roubado. Eles estavam com isso na cabeça, Jesus foi roubado, o corpo de Jesus foi roubado. E eles estavam com muito pavor, eles estavam com medo. Porque o que acontece? Você vai observar que em todos os momentos Jesus está com os discípulos. Até Pedro, quando ele foi interrogado pelos fariseus, escribas na época, disse assim, o teu mestre não paga tributos, teu mestre não paga imposto? E Pedro ficou meio com medo, né, irmãos, receoso. O que Jesus fez? Pedro, o que te assusta é cobrar impostos? De que eles cobram? Eles cobram dos outros, não da família. Jesus está indicando isso. Ele falou, faz o seguinte, vai lá na beira da praia, pesca um peixe. O primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda na boca dele. Paga o teu imposto e paga o meu imposto. Então Jesus sempre estava ali para defender os discípulos, ele sempre estava perto para acompanhar os discípulos, né, querido irmão? Só que a situação agora, no domingo de manhã, o que acontece? Agora eles estão sozinhos, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e eles ainda estão com trauma na mente, eles estão com a mente traumatizada, motivo de tudo que eles viram, da cena, do que fizeram com Jesus Cristo, dos açoites, dele pendurado na cruz. Isso foi traumatizante para eles. Então eles estão escondidos, eles estão de janela trancadas, igual está escrito no texto. O que acontece, irmãos? Há algo bonito para a gente ver na Bíblia. Jesus aparece e diz para eles, paz seja convosco, já começou a trazer esperança, uma mudança para eles. Fala assim, eu sou o Cristo ressuscitado. E os discípulos começaram já a se apegar à fé. Mas portas fechadas, vocês têm que entender que isso causa falta de perspectiva, eles estavam sem a falta de perspectiva, eles estavam com medo, traumatizado, igual eu já falei. Isso é com as portas fechadas, porque eles estavam com medo do povo lá fora, que haviam matado Jesus Cristo. Mas depois do Pentecoste, irmãos, os discípulos que estavam atrás da porta fechada, que estavam com medo, atrás das portas, depois do Pentecoste, eles estavam sendo perseguidos, sem medo e com o Espírito Santo enfrentando a religião da época, os sacerdotes. Vocês vão lembrar muito bem que quando Pedro orou para aquele paralítico na porta da Formosa, ele foi levado diante dos religiosos da época e foram questionados que qual autoridade eles tinham para estar fazendo tais milagres, e eles pregaram diante deles. Então, o Pedro que está com medo agora, escondido, lá depois do Pentecoste, perdeu o medo. Então, irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo trouxe esperança no coração deles. E Jesus Cristo também traz esperança ao seu coração. O registro da aparição de Jesus, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreu no período de 40 dias, a ascensão aqui está em Atos dos Apóstolos, quando você lê capítulo 1, tá, irmãos? Então, no decorrer da ressurreição daquele domingo, até o Atos dos Apóstolos, que passou-se 40 dias depois, Jesus Cristo foi aparecendo a cada um. Então, o autor colocou todos os episódios em que Jesus aparece aos seus discípulos. Só que é o seguinte, eu queria que você tivesse em mente aí, irmãos, por que foi colocado todo esse pensamento aqui? O autor da lição colocou isso. Por que está registrado na Bíblia todas as aparições de Jesus Cristo? Antes dele subir ao céu, ele apareceu a mais de 500 irmãos. Por que isso? Porque é o seguinte, irmãos. Você já ouviu falar da teoria do desmaio?
Então, inventaram essa história. Você pode pesquisar, dar um Google aí que você vai achar essa informação. Tem a teoria do desmaio, que Jesus desmaiou lá na cruz. Então ele não estava morto, ele estava desmaiado. Irmãos, mas como que uma pessoa pode estar desmaiada se José de Arimateia, quando pediu o corpo para Pôncio Pilatos, ele chamou o centurião e falou assim: certifique-se que ele está morto antes de entregar. O relato bíblico fala que o soldado foi lá, pegou a lança e pegou aqui por baixo das costelas e furou Jesus. E o relato de quem estava vendo, João estava ali. Saiu água e sangue na parte do ferimento que a lança fez. Segundo, como que alguém narra a história, alguém está ali vendo, vê isso e deixa claro. Então é tentar desmerecer os apóstolos de Jesus Cristo. Outro sim, quando Jesus Cristo ressuscitou, a Bíblia vai falar que quando ele ressuscitou, o próprio centurião fala assim: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Você vai encontrar isso no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 27 e 28, quando o centurião fala isso. Então você está vendo que Jesus Cristo, ele já está se cercando de testemunhas. Até um soldado romano, um centurião romano, declarou que ele era o Filho de Deus. Então Jesus, já na sua presciência, sabendo das coisas que iam acontecer no futuro, dessas mentiras que seriam levantadas, ele já se cercou de todas as informações, de tudo que ele precisava para que a palavra fosse validada. Teoria do roubo do corpo. Isso daqui já é baseado pela própria Bíblia, que os sacerdotes da época falaram isso. Eles deixaram bem claro, falaram assim: vamos colocar soldados porque provavelmente à noite eles vão roubar o corpo de Jesus Cristo. E esse dito que está na Bíblia, que foi dito até hoje, você vai encontrar o versículo dizendo isso, se apregou realmente isso, que o corpo de Jesus foi roubado. Teoria da alucinação, irmão. Essa é complicada, a teoria da alucinação. O que ela é baseada? Que os discípulos estavam com a mente tão norteada por causa do fato do que tinha acontecido na época, né? Do que eles presenciaram, ficaram totalmente amedrontados, assustados, que começou a dar alucinação. E quando Jesus aparece, eles não era realmente Jesus que estava ali. Eles estavam vendo coisas, vendo sombra no espelho, a própria sombra deles, coisa mais ou menos desse gênero. Então, tudo isso vem para tentar desmentir a ressurreição de Jesus Cristo, mas nenhuma dessas mentiras prevaleceu perante Jesus Cristo. Preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, do que a gente está pregando então, irmãos? Então a gente tem que ter a esperança. Apóstolo Paulo não andou com Jesus Cristo. Apóstolo Paulo não andou como os apóstolos andaram com ele. Ele não teve aquelas instruções que os apóstolos tiveram. Ele foi se converter depois. Ele foi se converter bem depois. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é sobre a esperança de Jesus Cristo, né, irmãos? Então, por ele nunca ter andado com Jesus, ele traz para nós essa importância de nós termos esperança em Jesus Cristo. Amém? O tópico 2 está escrito assim, ó. Aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, consequentemente, a desesperança surgiram no coração dos discípulos.
A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos discípulos. Para vocês verem, irmãos, que os discípulos estavam caminhando, indo a Emaús, uma cidade, e Jesus encontra eles no caminho e começa um diálogo com eles. E eles mostram que eles estavam abalados emocionalmente. Isso é importante para nós, observar que as Escrituras se cumprem em Jesus Cristo. O que acontece? Quando a gente lê Salmo 49 e o verso 15, vamos lá para nós lermos ele, que é importante. Salmo de número 49. O Salmo de 49, 15, olha a esperança que Jesus trouxe para os discípulos de Emaús. A Bíblia mesmo explica isso para nós, ó. O 49, 15 está escrito: mas Deus remirá a minha alma do poder do céu, pois me receberá. O que ele está dizendo aqui, o salmista? Que a minha alma não ficará retida no túmulo, ela não ficará retida no lugar, mas Cristo há de ressuscitá-la. Então isso trouxe alegria aos discípulos. Como a lição vai dizendo aí também, quando ele se apresenta, né, diante deles, o autor deixa claro, né, ao ver os seus rostos transformaram-se imediatamente, assim a esperança substituiu o medo e a frustração. Como o Salmo de número 49, versículo 15, fala que a alma seria redimida, e como eu li lá em Hebreus 2,15, então o que Jesus Cristo está fazendo aqui? Está trazendo a esperança. Tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ensinado, foi ministrado durante os 3 anos dele, agora na ressurreição está sendo confirmado novamente. A tristeza deu lugar à alegria. Olha só, irmãos. Quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então o que acontece, irmãos? Estão trancados num lugar fechado e Jesus aparece. Paz seja convosco. Olha só, irmãos. A alegria de ver Jesus Cristo naquele momento, deve ter trazido um gozo muito grande para a alma deles. Porque eu queria compartilhar com vocês um versículo da Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu, que está aqui, ó, em 2 Timóteo, 2 Timóteo, o capítulo é o 1, 2 Timóteo capítulo 1, e o verso 10. Está escrito assim, ó: e agora foram reveladas pelo aparecimento do ministério de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe consigo a vida e a incorruptibilidade, a luz, por meio do Evangelho. Jesus Cristo, ao se apresentar aos seus discípulos, o que ele fez, irmãos? Aqui, aquela alegria que ele trouxe no coração. E os discípulos, ao ver Jesus Cristo, puderam contemplar a luz maravilhosa e eles poderem ver a ressurreição. Eu acho muito lindo um texto do Evangelho de João, a primeira carta de João, perdão, irmãos, a primeira carta de João, capítulo 3, lá está escrito assim: filhinhos, ainda não é revelado como seremos, mas quando aquele que se revelar, se manifestar, seremos iguais a ele. João palpou Jesus Cristo, ele tocou no Jesus Cristo ressuscitado. E ele deixa escrito isso para nós, para que quando acontecer conosco também, no arrebatamento da igreja,
nós seremos como Ele, seremos igual a Ele. Irmão, que momento glorioso, maravilhoso. Se isso aqui nos traz paz, imagina aquele momento de você poder ver o Salvador Jesus Cristo. É uma alegria maravilhosa para a nossa vida. A aparição de Jesus Cristo, irmãos. Convicção e fortalecida. Aparição de Jesus, convicção fortalecida. Perdão, irmãos. As dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surge no coração do seguidor de Jesus durante algum tempo. Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição de Jesus. O que é o cético, irmão? O cético é aquela pessoa que, por mais que você traga provas fundamentais, ela não crê. Ela se torna incrédula, né? Então, por mais que os discípulos falem assim, Jesus apareceu aqui no meio de nós, e ele falou, paz seja conosco, nós estamos em paz porque algo extraordinário aconteceu. E ele olha aquele e fala assim, não, é impossível, eu tenho que tocar nesse Jesus Cristo, senão eu não vou acreditar nele não. Então, Tomé fez essas indagações. Mas, irmãos, o Tomé é incrédulo, né? O Tomé é incrédulo. Só que ele, ao fazer isso, a fé dele vai ser fortalecida. O subtópico 2 está escrito assim, ó, fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. O que acontece, irmãos? No Evangelho de João, Jesus, quando ele aparece aqui para Tomé, ele vai aparecer a segunda vez para os discípulos. A primeira vez, Tomé não está lá reunido junto com eles. Mas na segunda vez ele está. E Jesus Cristo aparece de novo, paz seja convosco. Eu queria que você imaginasse comigo, irmãos, o susto que Tomé levou. Na hora que Jesus aparece, ele olha assustado. Ah, Jesus no meio nosso? Então isso causou um espanto para ele. E Jesus pega e fala assim, Tomé, põe a mão aqui. Coloca a mão aqui. Jesus falou para pôr a mão. Só que a Bíblia não fala que Tomé colocou a mão, irmãos. A Bíblia não fala. Ele não fala e colocou o dedinho. Só dele ver Jesus Cristo ressurreto, pensamento meu, tá, irmãos? Mas a Bíblia não fala que Tomé foi lá e pôs o dedo, tá? Ele crê. E ao modo dele ver Jesus Cristo, ele fala assim, Senhor meu e Deus meu. Evangelho de João 20, versículo 28. Que é o que está na leitura da Bíblia, a leitura bíblica em classe. Só que Jesus Cristo, irmão, fez algo tão bonito aqui, que é para mim e para a sua vida. O versículo 28 é quando Tomé responde, né? Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Ele chamou o Senhor Jesus Cristo de Deus meu. E Jesus lhe respondeu, versículo 29. Eu quero que você observe bem isso aqui, irmãos. Versículo 29. E disse-lhe Jesus, porque me viste. Tá vendo? Tomé não tocou. Porque me viste ressuscitado, ó. Creste. Porque me viste, Tomé. Creste. Então ele viu, ele não tocou. Isso é importante a gente observar. Só que Jesus Cristo pegou e falou assim, ó. Bem-aventurados que não viram e creram. Irmão, isso aqui é uma fé que só o Espírito Santo pode produzir no nosso coração. De a gente não ter visto essa cena, mas o Espírito Santo provoca em nosso coração uma fé genuína, uma fé tão poderosa, que a gente olha para isso e crê cada vez mais. Ter fé e aguardar isso é obra do Espírito Santo. Que apóstolo Paulo, que não andou com Jesus Cristo, eu já comentei isso aqui nessa aula, e ele lá na frente ele vai escrever carta aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 20 a seguir, ele vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. O que o Espírito Santo produz no nosso coração.
E uma das coisas que ele produz é fé. E a gente precisa ter fé, continuar tendo fé que Jesus Cristo ressuscitou. Ter fé que um dia Jesus Cristo vai arrebatar a igreja, irmãos. Esse trimestre que passou, a gente aprendeu sobre o Evangelho de João. Que você guarde riquíssimas lições desta carta para nós, do apóstolo João. Se debruce sobre a palavra do Senhor, pede as revelações de Deus. Continue observando o que está escrito aqui, meu querido. Porque o salmista escreve que a palavra do Senhor, ela é eternamente. Findando-se aqui as coisas, irmãos, nós vamos encontrar a Deus e a sua palavra na eternidade. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, cada professor da escola dominical. Que Deus capacite cada vez mais vocês e dê sabedoria para ministrar a poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Nós vamos iniciar o próximo trimestre. Estaremos aqui, se Deus quiser. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.